Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 20 e nesse salmo é importante a gente lembrar da figura importante do rei no contexto da história de Israel. Quando Israel foi formado, aliás, antes mesmo de Israel ser formado, Deus chamou Abraão e sua família. Essa família cresceu. O neto de Abraão, que foi Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, teve 12 filhos e daí uma grande família começou a ser gerada, cresceu lá no contexto do Egito como escravos e foram sob o comando de Moisés de volta do Egito para a terra de Canaã, e lá eles também cresceram e se multiplicaram. Mas depois da morte de Josué, e Josué foi o sucessor de Moisés, depois da morte de Josué, o povo ficou um pouco desorientado. O povo se deixou levar pelos deuses das outras nações. O povo realmente não andou de um modo correto. E os inimigos de Israel se levantaram por muitas vezes naquele período, e por eles não terem uma liderança forte, muitas vezes eles foram destruídos, muito prejudicados, e Deus, por graça, levantava juízes para a libertação do povo de Israel, para que pudessem encabeçar as guerras e obter vitória para o povo de Deus. Até que o povo pediu para si um rei, e Deus coordenou as coisas para que Saul fosse o rei. E Saul não foi um bom rei, ele se desviou do caminho do Senhor, desobedeceu a Deus, porque Saul era um homem conforme o coração do povo, um homem de alta estatura, de boa aparência. Foi ele escolhido por Deus, mas para atender a demanda do povo. Mas depois de Saul, Deus escolheu um homem segundo o seu coração, que foi Davi. Davi, então, depois de Saul, se tornou o rei de Israel e foi um grande rei de Israel, a figura mais emblemática do período, desse período em que Israel foi governado por reis. Davi foi o grande rei. Aliás, depois de Davi, a dinastia dele seguiu por muito tempo. Houve a divisão do reino, mas a dinastia de Davi seguiu por muito tempo, e Deus disse para ele que daria a ele um reino eterno, nunca faltaria descendente dele no trono de Israel. E de fato isso se cumpriu, né? Porque mesmo depois do exílio, depois de todo aquela ruptura, né, na vida de Israel como nação, eles foram para o exílio, retornaram. Ali, aparentemente, a dinastia davídica havia acabado, né? Mas Deus fez suscitar um rei, não um rei político, não um governador étnico ali do povo, mas um rei que era também segundo o coração de Deus e também filho de Davi, descendente de Davi por parte de mãe, biologicamente, e também por parte de pai, não biologicamente, porque este descendente de Davi foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas José, o seu pai adotivo, também era filho de Davi, descendente de Davi. Então, mas eu estou contando um pouquinho dessa história, vamos voltar a Davi. Naquele período, né, o rei era uma figura proeminente naquela nação, de muita autoridade, muito mais do que a gente pode imaginar. Nós vivemos hoje num governo presidencialista, né? Nós temos sim o poder executivo, legislativo, judiciário, e o executivo é apenas um dos 3 poderes. Ele não toma conta de tudo, ele não resolve tudo.
Naquele contexto, Davi era o rei de Israel e ele governava a nação em todos os aspectos. Tudo que ele dizia era lei. Então, o rei, ele era o representante do povo em todas as questões, né? Então, o povo dependia completamente do rei e então ele tinha esse prestígio, né? E aqui nós vemos no Salmo 20, embora seja Davi que tenha escrito esse salmo, eu não sei exatamente, confesso que eu não pesquisei esse particular, se nesse período ele já era um rei de Israel ou não. Mas tudo bem, ainda que ele tivesse sido o rei de Israel nesse contexto em que escreveu o Salmo 20. Embora ele seja o próprio rei, ele escreve como se ele não fosse o rei, né? Uma oração pelo rei de Israel, pelo representante máximo da nação. E a oração que ele faz é a seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação. O Senhor te responda. A quem se refere esse ti? É exatamente ao rei de Israel. Rei de Israel, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Então, é uma oração em favor do rei, de fato. Acho que esse é o título, inclusive, do Salmo 20, né? É uma oração em favor do rei, para que o Senhor o socorra, o ajude, que o Senhor cumpra os desígnios do coração do rei, né? Então, uma oração pela liderança máxima daquela nação. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. E aqui eu quero destacar esse versículo 7, porque embora seja Davi que esteja escrevendo o Salmo, pense no povo dizendo essas palavras, porque ele escreveu esse Salmo para que fosse cantado pelo povo, né? Então pense no povo cantando isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Pense no contexto político, né, de uma nação. Não só político, mas na relação dessa nação com outras nações. O povo, em geral, coloca os seus olhos na liderança máxima como se fosse o salvador da pátria, como se fosse alguém que pudesse livrar o povo de todos os problemas, trazer solução, trazer vitória, trazer prosperidade para o povo. E é mais ou menos assim que o povo hoje, ou pelo menos boa parte do povo brasileiro, olhou para Jair Bolsonaro recentemente, né? Como alguém que pudesse realmente trazer solução aos problemas do nosso país. Mas aqui o povo está sendo ensinado a cantar que enquanto alguns confiam em carros, em cavalos, em presidentes, em reis, nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Embora o rei tenha uma posição elevadíssima, de alto prestígio no meio do povo, o povo ama o rei nesse contexto aqui, a confiança do povo está no Senhor e não no rei humano Davi. A confiança está no Senhor. É isso que está sendo colocado aqui no versículo 7. Eles se encurvam e caem. Nós, porém,
nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Então, é uma oração de intercessão pelo Rei, mas há esse esclarecimento de que a confiança do povo não está no Rei como pessoa, mas está no Senhor. A vitória, a prosperidade, a solução para os problemas do país está somente no Senhor. Isso pode ser aplicado não só no contexto político, mas também no contexto eclesiástico. Muitos crentes se relacionam com o pastor como se o pastor fosse o homem mais confiável do mundo. Como se o pastor fosse a fonte de todo o conhecimento. Como se o pastor fosse aquele que pudesse trazer respostas definitivas às indagações pessoais, existenciais. Muitos crentes têm atribuído ao pastor uma posição que ele não tem. É claro que o pastor, como o rei nesse contexto, pode ser alguém digno de respeito, de carinho, de prestígio em alguma medida, mas a confiança do povo tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus, porque todos os pastores são homens falhos e eles só são abençoadores no meio da comunidade do povo de Deus quando eles estão em comunhão com o Senhor e entendem o seu papel de subordinado ao supremo pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos olhar para o presidente da República, olhar para o pastor na igreja, olhar para as lideranças da nossa nação como pessoas importantes a quem nós devemos o nosso respeito, por quem nós devemos orar, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor nosso Deus e somente nele. Esse foi o Salmo de número 20. E a partir de amanhã a gente vai mudar um pouquinho. Nós vamos começar a leitura de um outro livro bíblico. Mais para frente a gente volta ao livro dos Salmos a partir aqui do Salmo de número 21. O livro dos Salmos tem 150 salmos, então seguir do início ao fim, direto, eu creio que vai ser um pouco cansativo. Então vamos fazer por partes, não vamos fazer direto não, tá bom? Então essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até amanhã.